é muito importante que o empresário ele tenha um contrato de trabalho com os funcionários dele, principalmente deixando claro quais são as funções, porque a gente vê muito na justiça hoje o pedido de acúmulo de função. E se você tiver um contrato ali desenhando certinho o que o funcionário deve fazer na sua empresa, você começa a se proteger mais. Então, tenha um contrato, delimite qual é a função do seu funcionário e também deixe claro as regras da sua empresa. Então, tenha contrato de trabalho, tenha um regimento interno, que isso vai lhe gerar segurança. E lembrando, você pode ter 10, 15, não importa a quantidade de funcionário que você tenha. Lembre-se que você está ali para prosperar a sua empresa. Então, se você iniciar errando com o funcionário, vai demorar para você ajustar a sua empresa quando ela estiver crescendo. Sim. Então, desde o primeiro, tenha um contrato de trabalho. Isso é, assim, a dica de ouro, Pronto, né? Contrato de trabalho e regimento interno. E regimento interno. Que muitas vezes o nome pode assustar alguém, né? Mas é algo que você vai ali escrevendo do seu jeito, assim. Lógico, organizando depois, mas... aqui pode isso, não pode aquilo. Algumas empresas colocam até assim as regras de ouro, manual do colaborador. Então, você pode ir ali criando aquilo e sempre repassar para os seus funcionários. É muito importante que a empresa ela tenha uma cultura de conversar com os funcionários, de esclarecer ali para o funcionário o que pode, o que não pode. Deixe suas regras claras. Nem que seja um quadro de avisos e você coloca lá regras de ouro da sua empresa, certo? O que não pode é você deixar ali ao léu. E tipo, cada um interpretando do seu jeito o que pode e o que não pode. Perfeito. Não é isso? Porque quanto mais clareza que você trouxer para o seu funcionário, melhor. Porque o que ele souber por você, ele vai ali se sentir até mesmo seguro. Né? E vai ser um funcionário que vai estar ali disposto a trabalhar melhor, a estar engajado, porque ele entende o que é a função dele. Sim. Então, se você fosse dar... Lógico, você é um advogado e tal, mas o que você no dia a dia tem observado, o que fica mais caro? É contratar um advogado de alguma forma, como você falou aí, ou uma assessoria, uma consultoria, uma empresa maior que já tem o jurídico dela, ou chamar na hora da confusão. Eita, quando chama na hora da confusão é complicado, porque você entra na empresa e começa a perguntar: cadê essa documentação? E cadê? Você tinha um contrato de trabalho? Ah, não, ele era tempo parcial. E como era esse tempo parcial? Então, quando a gente é chamado para apagar incêndio, geralmente... a gente não vai conseguir. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Por quê? Porque a empresa ela não estava organizada. Certo? Então, a gente pega assim, empresas que estão aquela loucura, não sabe onde é que está a documentação, não teve assim, um cuidado, né, de registrar o contrato, de verificar as informações. Às vezes, o funcionário desempenha uma função, mas quando vai ver na carteira de trabalho, tem outra. Então, assim, são cuidados que vão sair muito caro. Então, se você não pode ter um jurídico ali preventivo dentro da sua empresa, faça uma consultoria, faça o que a gente chama hoje de compliance trabalhista, né? Que seria um programa de conformidade. Contrate um advogado para verificar ali, fazer uma auditoria, verificar onde que estão as falhas, certo? Para que a partir daquele momento que você passar por essa auditoria, você pelo menos saber o norte para onde ir, né? Ter algum norte. Os pontos que estão ali mais vulneráveis, né? Para arrumar. Exatamente. Então, não posso ainda ter um jurídico dentro da minha empresa, mas contrate pelo menos uma auditoria trabalhista para a gente analisar ali quais são as principais falhas para a gente ir corrigindo e para você, de fato, ter um respaldo, né? Ter uma maior segurança. E muitas vezes eu sinto que os erros cometidos pelo empresário foi por desconhecimento. Sim, às vezes foi por desconhecimento. Porque ele não entende. Porque eu acho que se ele entendesse, por exemplo, o risco que está correndo de não ter determinada coisa, ele já vai buscar. Ele já vai buscar, exatamente. Então, é tentar mesmo entender hoje o que está acontecendo, né? Muita gente me pergunta, o que é essa NR1? Sim. Calma, foi só uma atualização, isso sempre existiu. Isso. Então, assim, muitas vezes o empresário, ele vê as coisas como novidade, mas já eram coisas que estavam ali, que já existiam. Então, assim, você, empresário, tem que estar cada vez mais preparado,
porque hoje os seus funcionários estão também cada vez mais ali entendendo sobre a legislação. Então, fique de olho nas leis, na CCT, né? Que muita gente nem sabe que existe. Comissão, como é? CCT. É Convenção Coletiva de Trabalho. Esse nome aí se fala muito lá. Convenção. Tipo, às vezes tem um feriado, né? Sim. Aí você tem que ver o que está lá na convenção. Exatamente, porque a convenção, ela tem mais validade do que a legislação. Porque, digamos assim, a gente tem a CLT e a CCT, né? A Convenção Coletiva. Mas nos pontos que a CCT aborda, ela vai sobrepor a lei. Por quê? Porque a CCT é aquilo que é feito entre o sindicato laboral e o sindicato das empresas, né? O sindicato patronal. Então, entende-se que por estarem mais próximas da relação, elas estão mais abertas a criarem uma legislação que vai de encontro à situação real, né, do estado, do município. Então, por isso que a gente segue a CCT. Então, é bom você, além de saber a legislação, né, a CLT, você também tem que entender a convenção, porque muitas situações são modificadas. Feriados, qual é o piso salarial, né? Porque às vezes a pessoa paga o salário mínimo, mas não entende que a categoria tem um piso salarial diferente. Então, tem que estar ligado a isso. Tem que verificar e é de acordo com o seu setor. Quero descobrir qual é o meu sindicato? Ver qual é a sua atividade principal. Aí você encontra o seu sindicato. Inclusive esse negócio de jornada de trabalho, né? Sim. Por exemplo, quem trabalha por turnos. Exatamente, porque às vezes o sindicato, por exemplo, ele autoriza que você tenha um funcionário 12 por 36 e você nem sabe, será que eu posso contratar 12 por 36? Ou que você pode funcionar aos domingos. Então, tem muita coisa que está lá na CCT e o empresário, ele não sabe. Sim. Uma vez a gente estava até conversando e você comentou comigo e agora eu lembrei que você estava numa empresa e você descobriu lá, analisando, que aquele funcionário que era contratado para trabalhar mais horas, na realidade, o empregador poderia ter ele com menos horas. Sim, exatamente. É porque muitas vezes você só entende esse contrato padrão de 44 horas semanais. Mas só que você só precisa desse funcionário durante 25 horas. Então, para que contratar as 44 se você só precisa da 25? Muitas vezes é porque você não entende que existe o contrato a tempo parcial, certo? Que você pode criar com o seu funcionário uma jornada menor. E você não vai pagar, Maria, mas eu vou pagar menos que o salário mínimo. Não, você vai pagar o salário mínimo hora. Aquele funcionário ele vai receber proporcional às horas trabalhadas. Né? Então, existe essa jornada tempo parcial, existe uma jornada do trabalhador intermitente. São coisas que, às vezes, você não sabe e, por não saber, você está tendo um prejuízo. Porque, tipo, acaba gastando mais, né? Pagando a mais do que poderia pagar. Exatamente. E quando você contrata um funcionário e ele trabalha menos horas, na verdade, você está aumentando o salário dele. Certo? Porque se ele é contratado pelas 44 e ele está trabalhando 26... o salário dele, tecnicamente, aumentou. Inclusive, pensando nos encargos, né? Que a gente paga. Exatamente. Né, férias, 13º. É sempre bom você analisar por quanto tempo você precisa daquele funcionário. Qual é o seu objetivo com aquele funcionário específico? Você precisa dele 44 horas? Ou será se não dá para ter uma jornada reduzida para esse funcionário? Certo? Então, é muito importante você entender essas peculiaridades.